A gente deve ser forte e corajoso para fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você é forte, corajoso, animado, determinado, parte para cima? Quando o assunto é o quê? Por exemplo, se você perguntar para mim, eu estou sempre pronto e animado para comer um hambúrguer. Tem gente que é o seguinte, se você chamar para jogar bola, pode ser meia-noite, ele vai. Pode estar chovendo, ele vai. Ele é forte, corajoso, animado para jogar futebol. Tem gente que quando o assunto é os desafios profissionais, rapaz, parte para cima com tudo. Você é forte e corajoso para quê? Você é forte e corajoso quando o assunto é qual? Por que eu estou falando isso? Porque nesse texto, Deus fala para Josué o seguinte, seja forte e corajoso, mas para fazer uma coisa específica. Ele vai dizer o seguinte, seja forte e corajoso para fazer conforme tudo que está na minha lei. O chamado do Senhor para nós não é só simplesmente que a gente seja forte e corajoso, mas a gente seja forte e corajoso para fazer a coisa certa, que é fazer a vontade de Deus. E percebe o destaque, Deus vai trazer essa ideia para Josué e ele vai repetir a mesma ideia de várias maneiras diferentes. Ele vai falar, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Percebe o seguinte, seja forte e corajoso para fazer tudo que está na lei. Não só aquilo que é confortável para você. Não só o que você concorda, não só o que você quer e não só o que você sente no coração. Mas seja forte e corajoso para fazer tudo. Mesmo quando você não sentir no coração. Mesmo quando for altamente desconfortável para você. E meus irmãos, vamos ser sinceros, obedecer toda a palavra de Deus é um desafio. Você tem humildade, por exemplo, para falar, para diante de um conflito, reconhecer que você está errado e pedir perdão, é um desafio. Você precisa ser forte e corajoso. Para você se posicionar muitas vezes diante dos seus colegas de serviço, de acordo com a vontade de Deus, você precisa ser forte e corajoso. E o texto fala, seja forte e corajoso para fazer tudo o que está na lei. Ele continua, não se desvie dela, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Percebe que ele repete a mesma ideia de você não se desviar da palavra, e fazer tudo conforme a lei, usando agora a ideia de se desviar, e a ideia é o seguinte, seja forte e corajoso para você não perder o ritmo, não fazer concessões, não deixar o primeiro amor. E aqui a ideia é muito, a ideia aqui e uma coisa que é muito comum acontecer, a pessoa começa bem na caminhada dela com Deus, mas com o tempo ela vai perdendo o ritmo, com o tempo ela vai esfriando, com o tempo ela começa a se desviar, começa a fazer algumas concessões. E para começar bem, continuar bem e terminar bem, você precisa ser forte e corajoso. Senão a gente vai, com o tempo, algumas coisas que a gente fazia questão antes, a gente deixa de fazer questão. Alguns compromissos que a gente tinha com Deus antes, a gente começa a não ter mais. A gente começa pouco a pouco a deixar algumas coisas de lado. Deus está dizendo para Josué, Josué, seja forte e corajoso. Você vai enfrentar gigantes, você vai enfrentar situações difíceis. E hoje você está determinado, mas não deixa essa determinação passar não. Não se desvie da lei. Ele continua dizendo o seguinte, e não cesse de falar do livro da lei. Ele continua trazendo o seguinte, seja forte e corajoso para você não parar de falar desse livro. Para você conversar sobre isso, para você anunciar sobre a palavra de Deus. Seja forte e corajoso. E vamos ser sinceros, para nós vivermos uma vida proclamando o Senhor, a gente precisa ser forte e corajoso. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai ser tido como chato, como bitolado. É preciso ser forte e corajoso. E ele vai dizer, pelo contrário, medite nele, no livro do Senhor, na palavra de Deus, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que está nele escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Ele vai falar mais uma ideia aí, nessa ideia de você fazer a vontade de Deus. Medite no livro da lei, medite na vontade de Deus. E a ideia de meditar é a ideia de pensar, gastar tempo, ficar pensando, remoendo, ler a Bíblia. Olha só o desafio do Senhor para nós. A gente leia a Bíblia, remoa, leia de novo, e pense, e medite, e gaste tempo com isso. Seja forte e corajoso para isso. Para entender a vontade de Deus e para fazer a vontade de Deus. E aqui uma ilustração que a gente pode usar nessa questão da meditação na palavra. Se você já, acho que todo mundo aqui cresceu indo na feira comendo um pastel com caldo de cana. Quando você vai moer a cana, o homem lá passa a cana uma vez, aí ele vai lá, pega a cana, passa de novo. Aí ele dobra no meio, torce, passa de novo. A gente deveria fazer isso com a palavra de Deus. Moe, tira um pouco do caldo, aí volta, e moe de novo, e torce, e vai para lá e vai para cá.
até espremer e retirar todo o caldo, toda a riqueza da palavra do Senhor. E olha o que Deus está dizendo, Josué, você tem que ser forte e corajoso, mas não é para comer hambúrguer, não é para jogar bola, mas seja forte e corajoso para aquilo que realmente importa, que é viver com Deus, servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Vamos ser sinceros, meus irmãos, normalmente nós somos fortes e corajosos em coisas secundárias, mas nós não somos fortes e corajosos para fazer a vontade de Deus. Normalmente essa é a realidade. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você meditar, e para você colocar um propósito para você nesse ano. O que você sabe que Deus deseja de você na sua família? Qual é a vontade de Deus para você como marido que você não está cumprindo? Como esposa que você não está cumprindo? Como pai que você não está cumprindo? Como filho que você não está cumprindo? Seja forte e corajoso. E coloque diante de Deus, Senhor, me ajude aí em 2023. Eu como marido ser mais assim, como esposa ser mais... É para isso que a gente tem que ser forte e corajoso. O que Deus deseja de você na sua vida espiritual para 2023? Deus deseja que eu tenha mais compromisso com a igreja. Deus deseja que eu tenha responsabilidade e leve a sério esse negócio de vida devocional, de ler a Bíblia e orar todos os dias. Deus deseja que eu assuma um compromisso com um pequeno grupo, que eu me envolva com as pessoas da igreja. Enfim, quais são os seus desafios para 2023 no que diz respeito à vontade de Deus? Seja forte e corajoso. Vai com tudo, coloque isso como um propósito diante do Senhor, espiritualmente falando. Quais são os pecados que você precisa tratar em 2023? Que finalmente chegou a hora. Chega de ficar empurrando com a barriga, ficar fugindo. Está na hora. Coloque diante do Senhor e fala, Senhor, eu quero ser forte e corajoso para fazer a sua vontade. Para viver o que o Senhor tem para mim. Quais são os relacionamentos que estão quebrados na sua vida e você precisa consertar? Porque você sabe que é a vontade de Deus. 2023, seja forte e corajoso. Faça aquilo que você tem que fazer. Quais são os ministérios na igreja para você se envolver ou se aprofundar? Seja forte e corajoso. O que Deus deseja de você Deus deseja de você no seu trabalho? Que você se posicione melhor. Que você seja um trabalhador menos preguiçoso, mais dedicado, não acomodado. Seja forte e corajoso para fazer a vontade de Deus. Quando o assunto é a vontade de Deus, não seja omisso, não seja ansioso, não seja desanimado, seja forte e corajoso. Então, o que eu quero destacar aqui, eu quero que você preste atenção nisso, é que Deus nos chama a ser fortes e corajosos, mas na coisa certa, que é para fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração.